pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Stephanie, eu sou professora particular de Direito, sou advogada e também sou mestranda. Estou finalizando o mestrado e também, junto com a Catherine e com a Kevin, eu faço parte de um projeto chamado Devocional com Mulheres. E hoje eu gostaria de trazer para vocês um estudo bíblico que veio no meu coração e eu gostaria de compartilhar. Espero que vocês gostem, que Deus fale no coração de vocês, que vocês sejam abençoadas pela palavra de Deus. Amém? Bom, o tema do estudo de hoje é: o fogo não deve se apagar. Esse tema veio com base em Levítico 6, a partir do versículo 8. Se a gente abre lá em Levítico 6, a partir do versículo 8, vai falar pra gente sobre a regulamentação acerca do holocausto. Mas, antes da gente entrar aqui no capítulo 6 de Levítico, vamos entender um pouco o que é o holocausto, certo? O holocausto, ele é um tipo de oferta que está especificada lá em Levítico 1. O autor vai trazer para a gente o que é o holocausto, como ele deve ser feito, e em Levítico 6 vai trazer algumas regulamentações que principalmente os sacerdotes deveriam cumprir acerca da oferta de holocausto. Então vamos lá. A oferta de holocausto, ela está explicada primeiro em Levítico 1, que vai falar para a gente que o holocausto ele é uma oferta totalmente queimada. Então, o animal ele era oferecido em sacrifício e os pedaços dele eram totalmente queimados no altar, certo? Quais animais que poderiam ser oferecidos em sacrifício? O gado, o cordeiro ou cabrito ou aves, rolinha ou pombinho. As aves elas eram oferecidas principalmente por aquelas pessoas da comunidade dos israelitas que eram pessoas um pouco mais pobres e não tinha gado, não tinha rebanho, e aí Deus permitia que elas ofereciam aves. Uma especificação sobre a oferta de holocaustos é que o animal ele deveria vir sem defeito. O animal com defeito ele é um animal que ele tem um valor menor no mercado. E aqui a gente já pode entender uma coisa, que quando a gente oferece algo a Deus, quando a gente trabalha para Deus, a gente tem que oferecer o nosso melhor. A gente não tem que oferecer aquilo que está sobrando na nossa casa, aquilo que está sobrando dentro de nós, mas a gente tem que nos oferecer por inteiro. E aqui, como a oferta ela é totalmente queimada, quando o animal era morto, os sacerdotes pegavam o sangue deste animal e derramavam o sangue nos lados do altar. Então, o sangue ele era derramado nos lados do altar que ficava no tabernáculo. Se você voltar um pouquinho a sua Bíblia, você vai lá para Êxodo. Êxodo tem a explicação exata sobre a construção do tabernáculo, o tamanho do tabernáculo, o que cada lugar, o que cada coisa ficava em cada lugar do tabernáculo. Então vale muito a pena fazer essa leitura para entender até um pouco melhor sobre essa questão do altar. Mas esse sangue do animal morto que iria ser queimado, o sangue dele era derramado em todos os lados do altar. Aqui a gente vê que o sangue ele representa a vida daquele animal, o sangue representa a vida. E quando o sacerdote pegava aquele sangue, derramava aquele sangue no altar, aquilo lá era alguém derramando sangue no lugar da pessoa que está oferecendo aquela oferta. Ou seja, a pessoa pecou, ela deveria receber as consequências do pecado, mas naquele momento um sangue que não é dela está sendo derramado no lugar dela. Isso soa muito familiar para nós. Isso soa como Cristo morrendo na cruz por nós, se sacrificando em nosso lugar. Um sangue foi derramado no lugar do meu e do seu sangue. O autor de Hebreus ele vai trazer para a gente um pouco sobre isso e eu queria ler com vocês para a gente entender um pouco melhor sobre essa questão do sangue. Eu falei que o tema da pregação
do estudo, né, sobre o fogo, mas a gente vai chegar nessa parte do fogo. Mas é muito importante essa parte do sangue também. Lá em Hebreus 9, o autor vai trazer isso para nós. Em Hebreus 9, a partir do versículo 11, fala o seguinte: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Então o autor aqui já fala, Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes. Ele adentrou no maior e mais perfeito tabernáculo. Então aqui o autor de Hebreus está falando, olha, Cristo veio como sumo sacerdote e ele entrou no tabernáculo, mas não é o tabernáculo feito lá pelos israelitas, através das instruções de Deus a Moisés. Não, ele veio em um tabernáculo que não foi feito por mãos humanas, que não é pertencente a esta criação. E o autor continua: não por meio de sangue de bodes ou novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Olha que lindo e olha como está ligado com o Levítico. O que significa isso? No tabernáculo, quando o tabernáculo foi construído, Deus ordenou para Moisés que deveria ter o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo é onde habitava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Aquele lugar santíssimo, ninguém poderia entrar nele. A única pessoa que poderia entrar nele era o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote ele poderia entrar no lugar santíssimo apenas uma vez no ano para fazer a expiação pelos pecados dele e pelo pecado do povo, certo? E aqui o autor de Hebreus vai falar, olha, pelo próprio sangue de Jesus, não foi por sangue de animal, não foi por sangue de gado, de cabrito, de aves, mas pelo seu próprio sangue, Jesus entrou nesse lugar santíssimo, ou seja, esse lugar santíssimo, que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Jesus entrou nesse lugar santíssimo de uma vez por todas, para obter a redenção. Então, Jesus é suficiente, o sangue de Jesus foi suficiente, diferente dos outros sumos sacerdotes que deveriam entrar no lugar santíssimo uma vez por ano para obter perdão dos pecados de toda a comunidade de Israel. Jesus não, Jesus ele entrou nesse lugar santíssimo através da cruz de uma vez por todas. O sangue de Jesus foi suficiente. Hoje nós temos a redenção, hoje nós temos perdão dos pecados através de um sacrifício. Hoje a gente não precisa mais sacrificar gado, rebanho, porque o sacrifício de Jesus foi suficiente. O sangue de Jesus que foi derramado em nosso lugar, no lugar dos pecadores aqui, foi suficiente. Hoje não precisamos de um sumo sacerdote para entrar no lugar santíssimo, porque o maior e o último sumo sacerdote, que foi Jesus, fez isso por nós. O sangue dele, o sacrifício dele foi mais do que suficiente. E aí o autor continua, ele fala, ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Jesus, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então aqui ele está falando, olha, se até o sangue de um gado, de um rebanho, quando você sacrifica ele, quando você derrama ele no altar, ele se torna puro, imagina o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, que nos salva. Olha que lindo, olha que lindo que o autor de Hebreus traz aqui para nós. E pulando lá para o versículo 22 de Hebreus 9, ele vai falar, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Então aqui, o sangue ele era derramado para perdão. E Jesus, com seu sangue santo, sem pecado nenhum,
Ele se fez pecador por nós e o seu sangue foi derramado para perdão dos nossos pecados. Amém? Olha que coisa linda. E continuando aqui, só para a gente passar para Levítico 6, o holocausto ele tinha alguns propósitos. O principal propósito do holocausto era a expiação. A expiação, ou seja, perdão de pecados, reconciliação com Deus. E, inclusive, em Levítico 1, fala que a queima do holocausto era um aroma agradável a Deus. Ou seja, era o perdão de pecados ali naquele momento, a reconciliação do povo com Deus naquele momento, tá? A oferta de holocausto também podia ser oferecida como uma oferta voluntária, também poderia ser oferecida como uma oferta para oração e súplica e também para ofertas regulares. Certo? Então até aqui, tudo certo. Agora, vamos voltar lá para Levítico, tá? A gente leu aqui Hebreus 9, alguns versículos de Hebreus 9. E agora a gente vai voltar lá para Levítico e vamos para Levítico 6. O Levítico 6, a partir do versículo 8, vai falar para a gente sobre a regulamentação do holocausto. Então a gente já entendeu o que é o holocausto, certo? O holocausto, então, é uma oferta totalmente queimada que tem, antes de queimar o animal, tem um derramamento de sangue no altar. E a gente vai ver que o autor de Hebreus, ele traz essa comparação entre o sangue de Jesus que foi derramado em nosso lugar, o nosso último sumo sacerdote, o que se sacrificou e o sacrifício dele foi suficiente. O sangue derramado dele foi suficiente para perdão dos nossos pecados. Amém? Lá em Levítico 6, Deus ele vai dar algumas instruções para Moisés passar para os sacerdotes sobre o que eles deveriam fazer durante o holocausto. Algumas informações aqui, que o holocausto ele tem que ser queimado até de manhã sobre as brasas do altar. E uma instrução importante que Deus repetiu várias vezes aqui em Levítico 6 foi: mantenha o fogo do altar aceso. Então você vai oferecer a oferta queimada e essa oferta, esse fogo, ele tem que se manter aceso. E aí no versículo 13, Deus finaliza repetindo de novo: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. O fogo não deve ser apagado. Irmãos, olha que lindo o que Deus está falando para nós através dessa instrução a respeito do holocausto. A gente viu que o sangue de Jesus na oferta para morrer em nosso lugar, ele foi suficiente. Hoje nós temos perdão dos nossos pecados através do sangue de Jesus na cruz. Mas além da oferta de holocausto aqui, Deus ele deixa claro: olha, o holocausto foi feito, mas o fogo ele tem que estar continuamente aceso no altar. Nas nossas vidas é a mesma coisa. O sacrifício perfeito de Jesus foi feito. Foi feito o sacrifício mais do que perfeito, o sacrifício que perdoa pecados todos os dias. Nós não precisamos mais oferecer sacrifícios, porque o sacrifício perfeito foi feito através de Jesus Cristo. E o Espírito Santo nos lembra disso dia após dia. Mas todos os dias da nossa vida a gente tem que manter o fogo do altar aceso. Todos os dias da nossa vida a gente precisa buscar a Deus. A gente precisa buscar a sua presença, buscar a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. A gente precisa estar firme em Deus para que o fogo do nosso altar não seja apagado, para que o fogo esteja continuamente aceso, para que a gente possa falar sobre Cristo, para que a gente possa ouvir o Espírito Santo na nossa vida e obedecer à voz dele, para que a gente não deixe o cristianismo morrer, para que a gente continue aquilo que Cristo começou, o ministério de Jesus. Nós somos igreja, a nossa missão é essa, continuar a missão de Cristo. Cristo começou e nós precisamos continuar como igreja de Cristo. Então, que o fogo não se apague da nossa vida,
Que a gente lembre que Cristo morreu por nós e nós temos perdão dos nossos pecados todos os dias. O pecado ele não faz Cristo parar de nos amar, não faz Cristo deixar de nos amar, mas todos os dias a gente precisa buscar que o fogo esteja aceso no altar. A gente precisa buscar a presença, a gente precisa buscar renovo do Espírito Santo, a gente precisa buscar a presença do Espírito Santo na nossa vida para que o fogo se mantenha continuamente aceso no altar. Amém? E por último, gostaria de ler com vocês o que o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos 12, que é muito importante para as nossas vidas também. Romanos 12, o apóstolo Paulo vai falar: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Então, a gente sabe que Cristo já morreu por nós, mas a gente precisa se oferecer por inteiro, a nossa vida por inteiro a Deus. Aqui ele fala: se ofereçam em sacrifício. Então eu não tenho que oferecer uma parte de mim, eu não tenho que oferecer só uma parte da minha vida, uma parte dos meus desejos. Eu tenho que me oferecer por inteiro, de corpo e alma a Deus. Isso é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é um culto racional de vocês. O que é um culto racional? Racional é aquela pessoa que pensa, que sabe o que está fazendo, que sabe o que está falando. O nosso culto racional a Deus, ele não é feito por emoção, ele é feito por... eu sei quem o meu Deus é. Eu adoro a Deus porque Ele fez isso por mim, Ele fez aquilo por mim. Ele enviou o seu único filho para morrer no nosso lugar. Então eu adoro porque Ele enviou o seu filho para morrer por mim. Jesus se sacrificou por mim. Então eu o adoro, eu ofereço a minha vida por inteiro como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque Ele me amou na cruz. Ele derramou o seu sangue por mim. Ele me salvou através desse sangue que foi derramado e lava todos os meus pecados. E que todos os dias você, nós possamos adorar a Deus e deixar o fogo continuamente aceso no altar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha sentido a presença de Deus através dessa palavra. Compartilhe com outras pessoas também. Compartilhe com a sua igreja, com os jovens, com os adolescentes, com as irmãs, enfim. E sigam o nosso projeto Devocional com Mulheres. A gente tem alguns eventos, tanto presenciais, tanto online. Então, se você não for da nossa cidade, você pode participar dos nossos eventos online. Deus abençoe muito a vida de vocês.